das provas, uma preocupação já natural de todo concurseiro, um outro assunto tem chamado a atenção de quem se prepara para ingressar no funcionalismo: a reforma da Previdência. Ela deve alterar alguns benefícios específicos para quem faz parte desse setor e já está gerando debates. Nós estamos no Brasil, aí nos últimos meses, numa grande discussão sobre a reforma da Previdência Social. O que se pretende é eliminar alguns privilégios, tanto do setor privado, mas principalmente do setor público. O que está em discussão é fazer com que as regras aplicadas ao setor privado sejam as mesmas regras aplicadas ao setor público. Isso significa que, logicamente, você vai eliminar aquela garantia da aposentadoria integral, isso já não existe, além disso, se pretende aumentar as exigências para que o servidor público possa obter o direito à sua aposentadoria, tipo ampliar o tempo mínimo de prestação de serviço para que ele possa se aposentar. Então, são algumas mudanças que atingem diretamente o servidor público, do tempo que ele tem que ficar na carreira e o fim dessa garantia, desse privilégio de ter um salário mais elevado no setor público do que no setor privado ao se aposentar. O maior impacto é futuro. Futuro em termos de aposentadoria. Porque no âmbito do serviço público, também algo que sempre chamou muito candidato para as vagas de serviço público foi a garantia da aposentadoria integral. Então, a partir do momento que a pessoa passasse a aposentadoria, ela continuaria recebendo aquilo que receberia se estivesse em atividade. No âmbito do serviço privado não é assim, a gente tem um teto do regime geral de previdência social. Então, se eu ganho mais, eu vou recolher até o teto e vou receber simplesmente o teto. Essa transição ela tem acontecido no Brasil. Cada vez mais, o regime próprio dos servidores públicos tem sido levado a se aproximar do regime geral de previdência social. Hoje, quem entra num cargo público vai receber, em termos de aposentadoria, o teto do regime geral de previdência social. Então ele tem que ter essa programação, ele vai ter que destinar um valor do seu salário, da sua remuneração para uma previdência complementar. Talvez esse seja a grande pedra de toque da reforma previdenciária, porque da trabalhista, normalmente, quando a gente pensa em serviço público, o servidor público ele submete também, dependendo, ao regime seletista. E aí a reforma trabalhista ela tem impacto. Agora, muitos cargos públicos, eles são inerentes ao serviço público pelo regime estatutário. Então, esse regime próprio, como uma aposentadoria depois de um tempo de contribuição, depois por idade, e que, como regra, as alterações elas acontecerão. Mas é o que eu digo, principalmente para quem ingressa. Como quem ingressa normalmente é muito novo, vai ter que trabalhar bastante, vai ter que contribuir bastante, não vai ser só essa reforma previdenciária que ora se discute. Então, eu acho que esse não é algo para se preocupar agora. A necessidade de se preocupar para o futuro, quando eu me aposentar, a previdência complementar, mas eu acho que a gente tem bastante tempo para fazer esse tipo de gerenciamento. Eu acredito que a carreira pública é atraente hoje e vai continuar a ser muito atraente. Nós temos que lembrar que, por exemplo, está havendo aí toda uma reforma trabalhista que atinge diretamente o trabalhador do setor privado, e esse trabalhador do setor privado, ele está, assim, digamos, as mudanças estão fragilizando as relações de trabalho em relação ao setor privado. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver é uma rotatividade maior dos trabalhadores do setor privado, algumas coisas como um trabalho intermitente que vai surgir, então, enfim, que vão significar, digamos assim, trazer mais dificuldades para o trabalhador do setor privado. E aí, nesse aspecto, ser um servidor público continua a ser atraente, continua a ser uma boa carreira. Então, eu acredito que nos próximos anos é possível que se retome os concursos públicos e que haverá grande demanda das pessoas por prestar esses concursos para se transformar num servidor público, porque a carreira continua sendo atraente. Mesmo com essa questão de alguns privilégios que estão sendo discutidos aí, que se quer eliminar na reforma previdenciária, você tem que ver que é uma carreira que os salários são
relativamente elevados, pagam bons salários, você tem a estabilidade, ao longo do tempo você progride na carreira, então são benefícios que você tem que considerar. Então, de tal forma que eu acho que a carreira é atraente e vai continuar sendo atraente, enfim, por muito tempo. Eu sempre digo que são 2 requisitos necessários para aprovação. O primeiro deles, sem dúvida, disciplina. Então, eu tracei um projeto de estudo, eu tenho que cumprir aquele projeto de estudo, isso é disciplina. Então, coloquei essas 2 horas por dia, só isso que eu disponho, porque eu trabalho, eu tenho a família, mas tem que cumprir isso religiosamente. Quando eu falo religiosamente, é também revisar, né? Tem que revisar a matéria. Então, em primeiro lugar, o estudo, que é inerente para qualquer tipo de sucesso profissional. E um outro, que eu também mencionei na nossa conversa, que é o da autoestima. É aí eu acreditar, é eu ter fé, eu ter esperança, saber que é possível. Tudo depende de mim. Então, quanto mais eu acredito e estudo, a minha chance é de realizar isso tranquilamente. O que não pode acontecer, como também a gente falou, às vezes sai um resultado negativo. A gente não passa numa determinada prova. E pegar aquilo, ficar desanimado, ficar com a cabeça baixa e não ter a coragem de levantar e prosseguir. E mais uma vez, isso aconteceu comigo, eu não passei em todas as provas que eu fiz. Cheguei a ficar em última fase de concurso, num concurso de 5 fases. Então tinha passado, superado 4. Na última, que a gente até brinca na prática, já não estava só com o pé dentro, estava com a cabeça, quase o corpo inteiro. Aí houve a reprovação. Claro, é natural a gente ficar desanimado, mas a gente tem que também olhar o lado bom da coisa. Pô, peraí, se eu passei 4 fases, falta um pouquinho mais só. Falta um pouquinho que acho que dá para continuar. Então são esses 2 requisitos que eu acho que o concursando, a concursanda, tem que pensar na hora de adotar essa prática para a sua vida profissional. Tem que estudar, não tem como, assim, não existe uma outra saída. Podem dizer o que quiser, mas não existe outra saída, tem que estudar. Então, estudar direcionado, você tem que ter disciplina, principalmente, né? Você tem que dispor de tempo, você tem que ter apoio, e apoio no geral, da família. Tem gente que se preocupa porque trabalha na iniciativa privada e tem medo. Então, assim, tem que ser um projeto que você tem que visualizar em todos os ângulos, todos os ângulos. Então, desde a sua família, porque eu tenho, por exemplo, alguns problemas com pessoas que querem prestar o concurso da Polícia Militar e a família não quer. Então, até aí, esse trabalho a gente tem que fazer, pedir para a pessoa vir, para a gente conversar com a família. Então, tem que ser um apoio total, tem que ser um apoio total. Mas a conscientização de se preparar é o ponto inicial, é uma fila. E você começar a se preparar é você entrar na fila. Uma hora a sua vez vai chegar. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!